Eu vou apresentar aí os nossos convidados. Hoje a gente vai ter uma troca aí, um modelo de entrevista sobre o mundo corporativo. Então eu gostaria de apresentá-los o Milton Jung. Ele é jornalista, âncora da CBN. Ele é autor de alguns livros como Conte Sua História de São Paulo e jornalismo de rádio. E hoje ele recebe o Milton Seligman, que é vice-presidente da Ambev, e eles vão conversar um pouquinho sobre o mundo corporativo. Sejam bem-vindos. Tudo bem? No final do bate-papo, enfim, a gente vai ter um espaço aberto para que vocês possam tirar dúvidas. E também, para encerrar, a CBN está oferecendo 6 kits. Vocês receberam uma senha na entrada do evento, então não percam esse papelzinho. No final, a gente faz um sorteio de 6 kits para vocês. Boa palestra, boa troca de conteúdos. Bom, muito obrigado. De minha parte, muito boa tarde a todos vocês. Para que não haja nenhuma dúvida, eu sou o Milton Jung e ele é o Milton Seligman. Somos 2 Miltons aqui nesse estúdio. E nós temos várias proximidades além do nome. Não só o fato de termos nascido no mesmo estado, como o fato de sermos apaixonados pelas mesmas causas. A questão do mundo corporativo, da sustentabilidade, da ética, do respeito e do Grêmio de Porto Alegre. Grande Grêmio, o imortal. Milton Seligman, muito obrigado por ter aceitado o convite aqui da CBN, participar desse espaço de conhecimento, esse espaço de conteúdo. Para nós é importante ter a sua presença aqui, pelo que você, como profissional, na sua carreira, representa, e pelo que a Ambev, que é a empresa que você está representando aqui, significa hoje no cenário nacional e internacional. Então, tenho certeza que a gente vai ter muita coisa para conversar nesse espaço. Obrigado. Eu agradeço a CBN, ao Mackenzie, a HSM, principalmente, e também ao DMRH, essa oportunidade. Agradeço a presença de vocês e também dos que nos escutam e nos acompanham pela internet, e dizer que, para mim e para os meus colegas da Ambev, também é um grande prazer participar desses debates e dessa possibilidade de uma troca de opiniões com calma, com tempo, porque, de um modo geral, você sempre está constrangido a um espaço de tempo pequeno, tendo que explicar, às vezes, muito sucintamente questões que são mais complexas e que são muito importantes. Eu começo, eu devia estar no papel de responder pergunta, mas vou colocar um tema. Eu acho que há no Brasil um grande déficit de debate, de um modo geral, sobre todos os assuntos. E isso faz com que nós não tenhamos, primeiro, um treino no debate, uma oportunidade de discutir, de aprender a conviver em ambientes de divergência, onde as opiniões não coincidem e nem por isso o outro lado é um bandido ou é alguém que não merece o nosso respeito, não é? E acho que isso tudo é um exercício que nós temos que procurar. Então, quero agradecer essa oportunidade e cumprimentar a todos, mas em especial a CBN, Milton, e ao seu programa e às suas iniciativas, porque vocês estão nos ajudando a compreender isso, na medida que coloca o contraditório na nossa frente, porque é dele que nós vamos conseguir entender o que está acontecendo e buscar alternativas que nos levem adiante, num momento tão importante do mundo e do Brasil e final aqui da nossa cidade e de toda a sociedade que nós convivemos. Então, eu acho ótimo participar, espero que a gente tenha bastante polêmica nesse debate e que possamos enfrentá-la de maneira democrática, e tudo que eu gostaria é que vocês saíssem daqui com mais perguntas do que respostas, saíssem daqui com dúvidas e fossem pensando nelas, ouvindo uma opinião que não é absoluta, não é a verdade, mas é uma opinião, e que, confrontando com outras realidades, possa nos ajudar a avançar. Milton, vamos começar pela empresa em si. O que é hoje, dentro da Ambev, o que é a sua cultura empresarial? O que move essa empresa a ser o que é como corporação? Eu acho importante, então, entender o que é a Ambev, o tamanho da Ambev, e aí entender qual é o motor que gira uma companhia desse porte. A Ambev hoje é a maior companhia de cervejas do mundo.
ela está presente em todos os continentes, ela é líder ou vice-líder nos maiores mercados de cerveja que tem no mundo. Ela tem uma presença importante em alguns mercados na área de refrigerantes, em geral não liderando, mas sendo vice-líder. Um deles é o Brasil, também a Argentina, mercados assim bastante importantes. Ela tem hoje mais de 100 mil pessoas que trabalham na companhia. Quando eu falo aqui, eu estou tomando a liberdade de falar na Anheuser-Busch InBev, da qual a Ambev é uma parte. Se fosse só a Ambev, aí é uma companhia que opera na América Latina e no Canadá, só a Ambev, essa com sede em São Paulo. Tem 40 mil funcionários, sendo que 32 mil no Brasil. Bom, essa companhia, por que eu tomei a liberdade de falar da Anheuser-Busch InBev e na Ambev? Porque toda essa companhia, toda essa plataforma empresarial, ela é regida por um motor formado por 3 partes que se interligam, que é sonho, um sonho grande, que une 140 mil pessoas, então um sonho, gente boa e cultura empresarial. Então, quando eu digo gente boa, eu estou falando em todo o desafio que é recrutar, formar e manter gente boa dentro da companhia. E quando eu falo em cultura empresarial, eu estou me referindo no jeito de fazer, no modo como você opera. Ele não é exatamente, perfeitamente igual no Brasil e na China, mas ele é muito semelhante dentro de alguns processos, de alguns princípios que unem. E esses princípios, eles fazem parte daquele conjunto de regras que não são lei. Regras que não são lei é uma outra maneira de você falar em ética. A ética, no fundo, é cultura. Se você se acostuma a uma cultura permissiva em relação a aspectos do modo de operar, de fazer, de conviver, você está criando uma ética nesse sentido. Então, esses princípios empresariais, eles necessariamente têm que ser escritos. Quer dizer, ele não é um jeito de fazer que nos une porque eles são parecidos. Eles estão escritos. E, no nosso caso, eles estão escritos num livrinho que é recitado. Até há quem brinque que a gente faz um trabalho um pouco de catequese, mas ele é recitado periodicamente em todos os nossos grupos de trabalho. Quando eu digo grupos de trabalho, assim, cada equipe, cada time que tem dentro da companhia, periodicamente senta e conversa sobre a cultura. Basicamente para ver se a gente continua dentro dela, se algumas das coisas que aqui estão nos ajudam, nos atrapalham, de que modo ela se reflete no meu dia a dia aqui do Brasil, onde eu opero, como é que ela se reflete nos meus colegas da Guatemala, país que tem uma diferença de procedimentos culturais, né? Outro lugar, será que é a mesma coisa? Não é? O que a gente pode mudar e assim por diante? A ética na Guatemala, a ética na China, a ética no Brasil são diferentes? Veja bem, nós temos um dos nossos princípios que diz o seguinte: nós não pegamos atalho. Integridade, para nós, é uma questão absoluta. Isso vale para todos os lugares, não é? Mas é verdade também que isso é uma postura geral. Como é que você faz com que essas questões de atalho... E eu acho que essa pergunta é importante. É importante começar a conversar sobre isso, não é? Não é de graça que esse assunto hoje é tão presente na nossa realidade brasileira em segmentos que são cruciais, como, por exemplo, o Estado, né? Então, hoje, nós estamos discutindo esse tipo de questão no Estado, está em todos os jornais, e está em todas as rádios, está em todas as televisões, está na internet e tal. Então, será que não está nas empresas? Está também, né? É evidente que está. Então, como é que você enfrenta uma questão dessas em termos práticos e em termos objetivos? A primeira coisa é conversando muito sobre isso. A segunda é treinando as pessoas sobre isso. E a terceira, não tendo nenhuma complacência por quem desrespeita esse seu desejo de não ter atalho nas questões. E quando eu digo não ter atalho, são coisas, às vezes, que não são nem tão graves para alguns.
e que, para nós, é determinante. Por exemplo, alguém que mude um número de um resultado na empresa, isso é tão desleal, é tão atalho, quanto tirar dinheiro de um caixa. Ou fazer um acordo fajuta com um terceiro desviando o dinheiro. É a mesma coisa. E a falta e a não complacência nisso é um sinal para dentro da corporação. Não há complacência e, portanto, identificado imediatamente desligado do grupo e dele não faz mais parte. Existe nas corporações uma ética no relacionamento com o seu público, consumidor, e uma ética no relacionamento com um órgão público? Sem dúvida nenhuma. E eu diria até mais do que isso. Eu diria que a maneira com que você se relaciona com terceiros, nas companhias há um termo em inglês que tem sido incorporado, que é o stakeholder, né? Como é que você se relaciona com os teus stakeholders? Mas isso são os grupos os diferentes grupos de interesse que circulam em torno da companhia. Como é que você se relaciona com eles é algo que é absolutamente ético. Quando eu falo em ética, eu não estou falando que tem que ter uma moral sobre isso. É óbvio que tem que ter. Mas eu estou falando que assim, é alguma coisa escrita, é uma regra clara, na qual você tem que saber exatamente os limites desse relacionamento. Vou dar um exemplo. Você pode, uma companhia pode se relacionar com o poder público criando, pagando por fora serviços que são públicos, o que é a corrupção mais óbvia. E que, evidentemente, duvido que alguma empresa recomende a seus funcionários que o faça, não é? Não acredito. Mesmo assim, muitas vezes isso acontece, nós sabemos, e os meios de comunicação noticiam. Mas essa é a maneira mais grave. Será que não tem outras? Será que não tem algumas vezes em que você consegue um assessor ou um consultor que consegue fazer com que você tenha uma licença mais rápida do que normalmente alguém teria se fosse no guichê? E como é que alguém sabe que isso não pode ser feito se você não treina, se você não explica e se você diz que isso você não vai fazer, que isso você não quer fazer e que você paga o preço de ter essa licença atrasada, se for o caso? Então, esse tipo de coisa, esse tipo de questão, cada vez mais eu entendo que a sociedade brasileira não quer conviver com isso, não quer dar liberdade às organizações para conviver com isso, e eu acho que é um papel das empresas, e nós fazemos isso, é de treinar a quem se relaciona com esse grupo para que isso não aconteça, mas treinar objetivamente. É possível ter relações institucionais, ter relações governamentais de forma ética. É possível fechar negócio de forma ética com os governos. Sem nenhuma dúvida. Sem perder para a concorrência. Sem perder com a concorrência. E mais do que isso, eu acho que esse remete à discussão de sustentabilidade. Quando a gente fala de sustentabilidade, de um modo geral, as pessoas tendem a entender que estamos falando de questão do meio ambiente. E, rigorosamente, é um dos pilares da sustentabilidade. Mas não é o único. Por sustentabilidade, eu entendo você comprar o bilhete para operar daqui a 100 anos. Por que eu digo 100 anos? Eu sento numa cadeira que tem 100 anos. A minha companhia tem 100 anos, tem 120 anos. Então, ela tem produtos que têm 600 anos, por aquisição de companhias que tinham produtos fora do Brasil, obviamente, porque nem o Brasil tem 600 anos. Mas a Stella Artois, produto que está no mercado brasileiro, é de 1360. Ora, eu tenho uma enorme responsabilidade quando trabalho com um produto que tem essa idade, numa empresa que tem 120 anos, de fazer com que os meus atos hoje não comprometam que essa empresa esteja viva daqui a 100 anos. Que ela tenha produtos que possam dizer, com orgulho que eu digo, o que estou dizendo agora. Temos produtos que têm 600 anos, são mais velhos que o nosso país. Como é que eu vou conquistar como é que eu vou comprar esse bilhete para estar operando daqui a 100 anos? Essas respostas, que não são uma, nem duas, nem três, mas essas respostas envolvem uma resposta importante na questão ambiental, como é que eu vou manter o ambiente, melhorar o meio ambiente, de modo que os meus insumos estejam disponíveis para que eu continue operando. O nosso principal insumo é água. Eu tenho uma responsabilidade sobre a água absoluta. Ela precisa estar viva, íntegra, disponível e bem tratada para sempre, não hoje.
não é? Eu tenho responsabilidade, evidentemente, com a comunidade que me cerca, nos vários locais em que eu atuo, e essa responsabilidade se expressa de várias maneiras, e tenho uma responsabilidade com o investidor, que é anônimo, de um modo geral, porque são empresas, são sociedades anônimas, cujo investidor pode estar aqui dentro dessa sala, alguns do grupo controlador você conhece, mas a maioria não, são rigorosamente anônimos. Isso faz com que você tenha que ter atitudes e tomar atitudes que não possam comprometer o teu caminho no primeiro delegado de Polícia Federal que identifique uma fraude, não é? Você está correndo um risco muito grande do teu futuro por conta de um resultado de curto prazo. Então, a resposta é sim, não só pode, como deve-se fazer um relacionamento com o poder público e com outros grupos de interesse que sejam os mais transparentes possíveis, dentro do que essa transparência permita, e hoje ela é bem ampla, sem que você tenha qualquer tipo de enfrentamento com os limites propostos pela lei. E olha que empresas hoje, eu não falo só da Ambev, a Ambev é uma delas, mas você tem hoje várias empresas brasileiras que têm ações vendidas em bolsas no exterior. Essas empresas respondem não só à lei brasileira em relação ao modo de relacionamento com o poder público, que seria corrupção, de um modo geral, limites do tratamento com o poder público, ou atos anticorrupção, mas também à lei dos Estados Unidos, que são, em muitas vezes, diferentes da nossa. Então, você está limitado por vários níveis de comprometimento com a lei, não só do Brasil ou de outros países com esse tipo de legislação. E não é falso de que algumas empresas fora dos Estados Unidos já foram penalizadas por conta dessa legislação anticorrupção geral de empresas que operam em bolsas estrangeiras, né? Bom, tudo isso aqui está ligado a uma cultura organizacional. Cultura tem a ver com comportamento. O comportamento atrai talento? O comportamento... Não, eu diria assim, retém talento. Eu acho que atrai é mais difícil. Eu acho que o que atrai talento, o que atrai a juventude, é carreira, é oportunidade na carreira. Eu acho que esse é o grande atrativo, é desafio e oportunidade na carreira. Eu não acho que salário atraia e nem acho que a cultura, porque quem está de fora é muito difícil você perceber qual é a cultura de uma companhia. E por isso que eu acho que retém. Mas o que atrai mesmo é oportunidade de crescimento. Eu acho que esse, para mim, é o que uma gestão de pessoas dentro de uma companhia tem que se ocupar. Quando o novo profissional chega lá, ele não pergunta quanto ele vai ganhar? Ele pergunta quanto ele vai ganhar, mas ele pergunta também quando ele vai sentar na tua cadeira. Eu tenho recebido essa pergunta várias vezes. E eu gosto, hein? Eu gosto que me perguntem isso. E eu acho que essa é a grande questão, né? Quer dizer, é alguém que olha para frente e diz assim, legal, gostei de ficar aqui e eu quero sentar aí onde você está. Essa ideia que vocês trabalham de todos têm que querer ser o dono da empresa, que faz parte desses conceitos com os quais vocês desenvolvem, esses princípios? Eu acho que o princípio de dono é um princípio muito importante. Ele tem que se transformar em realidade também, senão ele fica só um discurso, né? Então, as pessoas, a partir de um certo grau de gerência, elas têm que ser sócias da companhia. A companhia tem que propiciar esse nível de sociedade, e nós fazemos isso. Então, a pessoa é dona mesmo, ela tem ação da companhia, e, a partir de um certo ponto, de fato, o patrimônio que ela começa a gerar dentro da companhia passa a contar. Então, ela é dona e raciocina como tal. O ponto é, como é que você faz com que esse princípio de dono ele se concretize, mesmo naquelas pessoas que não têm ação, que não querem ter ação, ou que nem vislumbram a possibilidade de ter ação. Então, eu vou contar alguns episódios que me emocionam sempre, que eu vejo e vejo com frequência. Muitas vezes eu chego numa fábrica, a diretoria, as pessoas... Eu não sou diretor industrial, então eles muitas vezes não sabem quem eu sou. Mas estou ali visitando, etc. E quando eu começo a perguntar sobre algum detalhe da operação que essa pessoa está fazendo, ele diz assim, a minha máquina, ela
tem operado com níveis superiores ao previsto na sua especificação, porque eu cuidei da máquina, eu consegui, junto com o engenheiro, montar uma peça que faz com que a minha máquina... Esse espírito da minha máquina é um espírito de dono, porque ele vai cuidar daquela máquina, porque ela é dele, ele vai fazer ela produzir porque ela é dele, ele vai ficar além da hora para corrigir um defeito porque a máquina é dele, e ele vai vibrar com os resultados, mas ele tem que ganhar alguma coisa se a máquina dele der o resultado. Então, a gestão, para que você tenha esse princípio ocorrendo, é fazer com que, evidente, essa pessoa usufrua dos benefícios da minha máquina operando de maneira adequada. Mas você disse que o que atrai mesmo é a possibilidade de carreira. Como é que se mostra isso para o profissional? Como é que isso se concretiza, por exemplo, dentro da Ambev? Eu acho que a primeira coisa é você tem que ter números para mostrar que o que você está falando acontece. Então, você tem que ter estatísticas mostrando quanto tempo levam as pessoas para crescer em cada uma das carreiras, qual é a metodologia que você usa para que as pessoas, dependendo da porta de entrada, eu me refiro a isso logo a seguir, leva para ascender na carreira, mas principalmente mostrando que o processo de avaliação e o processo de crescimento é público, de conhecimento de todos, tem transparência e é auditável. Isso é importante, porque, senão, sempre vai dizer o seguinte, bom, quem é o padrinho que eu tenho que puxar o saco para poder crescer? E aí se foi, porque com 100 mil pessoas trabalhando, haja padrinho para poder fazer com que todo mundo possa crescer. Então, você mostrando que há um ciclo, nós chamamos ciclo de gente. Esse ciclo de gente ocorre rigorosamente todo ano. Que nesse ciclo de gente todos estão envolvidos, todos passam pelo ciclo do diretor, do presidente da companhia à pessoa que acabou de entrar. Todos passam da mesma maneira. Que você é avaliado de maneira ampla, ou seja, uma avaliação de 360 em alguns casos, a partir de um certo nível, ou de 270. O que eu estou dizendo? Você é avaliado por você mesmo, pelo seu chefe, pelos seus pares e, quando você é líder, pelos seus subordinados. Nesse modo, você sabe muito bem quem é puxa-saco, por exemplo. Né? É fácil. Ele é super mal avaliado pelos liderados e muito bem avaliado pelo chefe. Em geral, os colegas não gostam. Né? Então, é fácil você perceber isso. Talvez não numa vez. Mas, se você fica muitos anos avaliando a mesma pessoa, você observa claramente como é que isso se dá. Então, a partir dessa avaliação, você estabelecer um plano de ação para a pessoa, dar o feedback honesto, correto, adequado, dizendo, vejo carreira para você, em 2 anos você vai ser promovido. E encontro dentro da companhia o espaço para que essa promoção aconteça. E isso talvez seja a coisa mais complicada, não é? Se o cara olha para cima e diz assim, bom, meu chefe está aqui há 20 anos e pela idade dele vai ficar mais uns 20. Né? O cara abaixo dele está uns 15 e fica mais uns 15, eu vou embora, porque tem 30 anos pela frente, eu não vou andar. Né? Então, você tem que mostrar os espaços e abrir os espaços. Isso envolve, e aí é uma coisa muito, muito nossa, envolve você fazer com que as pessoas possam circular entre áreas. Então, os especialistas são importantes, mas as pessoas que têm uma capacidade gerencial mais ampla e que possam circular, por exemplo, da área comercial para a área industrial, para a área de serviços, para a área de relações corporativas, para a área de marketing e assim por diante, financeira, permite que você possa fazer, sim, uma pessoa crescer e trocando de área. Tem uma expressão que a gente usa muito, a gente adora ver cachorro pequeno com osso grande. Então, adora pegar pessoas e fazer apostas, então tirar um cara e falar assim, bom, vamos experimentar? Vamos. Então, pega o cara que é novinho e dá para ele uma grande responsabilidade. E aí você tem que ter dentro da sua cultura, e nós também está escrito isso, que nós somos, ao mesmo tempo que somos intolerantes ao que busca o atalho, nós somos totalmente tolerantes ao erro honesto. Né? Porque, se você não correr esses riscos, se você correr esse risco, você vai ter erro. Vai ter erro e vai ter que... Agora, para que esse profissional enxergue que ele tem carreira dentro da empresa, você, às vezes, não comete a injustiça com aquele outro profissional que está lá no alto, que é de excelência,
mas como você tem até como uma política dentro da empresa, permitir a ascensão de todos, ter que abrir espaço para o outro crescer e ser injusto com esse que você está tirando do caminho? Esse é o maior desafio que se tem. Então, como é que esse desafio como é que você enfrenta esse desafio? Fazendo a empresa crescer. Isso tudo só funciona com a empresa crescendo. Esse é o ponto. Porque se você imaginar que a empresa estaciona ou reduz, você não consegue enfrentar esse tipo de questão. Então, é uma questão que envolve a empresa crescer. E a empresa cresce de duas maneiras. Ela cresce organicamente e ela cresce através de aquisições e fusões. Então, se você adquire outras empresas, se funde com outras empresas, cresce organicamente, passa a operar em mercados que você não operava, e você tem os teus talentos sendo criados na companhia, você está gerando espaço na mesma proporção, não é? Se você não crescer, você tem razão. Aí alguém tem que sair para fora. E, no caso, você está crescendo a empresa, né? E, com isso, as pessoas têm espaço sem que alguém tenha que sair para fora. Acontece mais, no caso da Ambev, a Ambev é uma empresa, pela fusão de Brahma, eu disse que tem 120 anos, porque juntei Brahma com a Antártica, não é? As duas são centenárias. Mas, se você tomar só a Ambev, é uma empresa que está fazendo agora, vai fazer 12 anos. Né? Então, é uma empresa nova. Nesses 12 anos, ela tem crescido orgânica e através de aquisições e fusões. E nesses 12 anos, profissionais que entraram na empresa cresceram, ou todos vocês que hoje estão em áreas de comando já entraram por cima? Então, vamos dizer o seguinte. A Ambev não tem nenhum diretor contratado no mercado, com uma única exceção, que eu espero que honrosa, que sou eu. Né? Então, eu sou o único, porque todos os demais foram pessoas que entraram na companhia, muitos pelo trainee, pelo programa de trainee da companhia, que já fez um presidente. Tem um presidente nosso, hoje é o presidente da companhia nos Estados Unidos, foi presidente no Brasil, o Luiz Fernando Edmond. Ele entrou como trainee e, em 15 anos da entrada, ele chegou à presidência. Então, todos os trainees, a gente diz, esse caminho aqui, já fez em 15 anos até a presidência. Todo mundo pode fazer. E, em 8 anos, vários chegaram à diretoria. Então, essa é a grande maioria. A diretoria toda é de pessoas de mais de 12 anos, 11 anos de companhia, não tem nenhum com menos de 11 anos de companhia, então é uma diretoria feita em casa. E da diretoria e da Ambev, dessa entrada como trainee, nós temos hoje não só presidentes no Brasil, mas presidentes da China, foi ex-trainee, dos Estados Unidos, ex-trainee, o presidente mundial da companhia não entrou como trainee, mas foi o segundo emprego dele dentro da Ambev. Então, é uma companhia que tem focado, e quando eu digo focado, eu diria assim, nada para nós é mais importante do que recrutar, reter e desenvolver pessoas. Então, é o que envolve toda a diretoria o tempo todo. Trainee é só um cargo ou trainee é um programa? Trainee é um programa, não é um cargo. O trainee, depois que ele termina o treinamento de 1 ano, ele é um funcionário como qualquer outro. Como é que ele chega lá? Quem é que tem a possibilidade de ser um trainee na Ambev? A Ambev abre 2 programas de trainee por ano. Um programa de trainee geral, que já está aberto, e nós estamos agora na última fase dele. Ele, em geral, tem em torno de 60 a 65 mil inscritos, e não tem número limite de vagas. Nós escolhemos todos aqueles que nos parecem... Há um padrão para eles atingirem dentro desse processo de seleção, e todos que atingirem esse padrão são contratados como trainee. Isso, mais ou menos 30 por ano. Então, é hoje, talvez, um dos maiores funis de contratação que se tenha, de 60 mil para 30 pessoas. 30 por ano, isso é porque boa parte que chega lá não está bem preparada? Não, 30 por ano é um número bastante razoável se nós compararmos com outras corporações, só para que a gente tenha uma ideia desse processo. Vamos dizer, o trainee é um caminho rápido de ascensão na companhia, estatisticamente. Então, esse é um caminho que dá
dá uma velocidade de crescimento bastante maior na companhia. E a nossa capacidade de incorporar é em torno de 30. Vamos dizer, pode chegar a 35, a 25, depende, mas é um pouco nesse tamanho. Então, nós um pouco levamos para esse... Não é um número escrito, mas é um número que, historicamente, é uma moda que, historicamente, a gente tem seguido. Muitas das pessoas, no processo de trainee, nós contratamos para a companhia sem entrar como trainee. São vários programas. Alguns, no meio do processo, identificamos um talento na área de TI, por exemplo. Não nos interessa, não precisamos contratá-lo para que ele tenha uma formação ampla na companhia, mas nos interessa como um especialista nessa área. Eu dei exemplo de TI, mas pode ser financeiro, pode ser marketing e tal. Muitas vezes contratamos. E muitos deles acabam, no futuro, sendo melhores, fazendo uma carreira até mais rápida que os trainees do mesmo ano. Mas é uma possibilidade que tem. Então, deste processo todo, nós acabamos contratando, eu acho que mais ou menos umas 50 pessoas, entre os 30 de trainee e 20 que são contratados ao longo do processo como especialistas para operar em outras áreas. Quais são as exigências da empresa para que eu esteja entre esses 30, além de torcer para o Grêmio? Além de torcer para o Grêmio e jogar tênis, tem sempre o meu voto de imediato. Né? Eu tenho dois filhos que estão prontos para entrar. Já passaram nos 2 primeiros itens. Então, na verdade, tem uma prova bem objetiva, tem línguas e de conhecimentos gerais e tal, que são as provas mais importantes. Nós focamos pessoas com menos de 27 anos. Então, você, que deve ter 28, estaria no limite. Estou perto, mas tem alguns outros talentos aí que talvez... Exato. Então, com menos de 27 anos. E depois passamos por alguns exercícios de grupo para identificar a capacidade das pessoas, isso até muitas vezes, a capacidade das pessoas de enfrentar momentos de dificuldade que os líderes enfrentam sempre. Então, como é que reagem ao momento de pressão, como é que reagem em situações em que tem que tomar decisão, como é que decisões em gerais complicadas, e nós ficamos observando e vendo como como é que eles em trabalho de grupo, como é que eles se dão. Às vezes juntamos grupos de pessoas que não se conhecem, damos um trabalho bastante complexo em tempo muito curto. Como é que eles se organizam? Como é que cada um reage a essa organização? Porque aí um fica nervoso, o outro fica irritado, o outro fica passivo. Então, nós vamos observando isso. E, no final, os últimos que sobram, que dá mais ou menos uns 50 pessoas, eles são entrevistados por toda a diretoria da Ambev. É uma semana que nós ficamos entrevistando essa meninada, entrevista longa, em grupo, né? Toda a diretoria e todos eles. Então, temos uma conversa, um painel, onde a diretoria e o presidente da companhia debate com eles. Então, é interessante. Aí você checa com cada um e experimenta, testa, desafia e vê como é que eles reagem. E daí a nossa expectativa é que nós estamos recrutando boa parte dos futuros diretores da companhia. Esse é o nosso objetivo no programa de trainee. Desses profissionais que estão lá, já é possível traçar um pouco assim o que é o perfil desse profissional? Porque eu quero identificar o meu perfil para saber o seguinte: eu estou preparado para trabalhar numa grande corporação como a Ambev? Quer dizer, quais são os perfis? Você falou, em determinado momento, você faz um teste de línguas. Eu preciso saber 3 línguas? Eu preciso saber chinês para entrar na Ambev? Não. Precisa saber inglês bem. Eu acho que inglês português básico? Português básico, não. Português muito bem. Português muito bem. Inglês bem. Espanhol bem. Eu tenho a impressão que essas 3 línguas não são mais, hoje em dia, assim, a minha sugestão aos ouvintes e aos estudantes é que não considerem mais um plus adicional, né? ter essas línguas. Essas línguas são hoje uma necessidade de comunicação. E eles chegam preparados nessas 3 línguas? Impressionante, mas hoje você tem uma meninada chegando, fruto de estudo, né? E não necessariamente são pessoas que moraram fora. As pessoas estão estudando mais, né? Estão indo para as escolas de línguas, estudando, e hoje falam relativamente bem, leem e se comunicam. É basicamente isso. E é isso que importa, né? Mas eu acho que língua é um aspecto. O segundo aspecto que se busca são pessoas que têm uma capacidade empreendedora, uma capacidade de tomar iniciativa, uma capacidade de se expor,
uma coisa que se vê bem, são pessoas que conseguem expor o seu pensamento, o que estão pensando, o que estão defendendo, tem coragem de levantar, defender um ponto de vista e ouvir um sonoro não é isso que a gente quer, e tudo bem. E essa frustração, eles têm estrutura capaz de suportar essa formação. Evidentemente, com conhecimento técnico daquela faculdade que fizeram. Isso a gente nem, vamos dizer, por certo, as universidades têm muito mais capacidade que nós de avaliar. Então, é evidente que um bom currículo sempre ajuda, não é? Então, isso... Agora, uma coisa, Milton, que eu queria só dizer o seguinte. Isso é importante, até para a gente deixar bem claro que não... Um programa de trainee de uma companhia, ele não tem nenhuma pretensão de ser absoluto. Ou seja, só os melhores entram na Ambev. Não. Só os que são mais adequados à cultura da Ambev entram na Ambev. Os mais adequados à cultura da Unilever vão entrar na Unilever. Não é absoluto, não é porque não entrou que é pior. Não, é simplesmente porque a gente procura identificar nas pessoas se eles têm o nosso jeito de atuar. Muitas vezes a pessoa é maravilhosa, mas o jeito é outro. Então, vai encontrar outra companhia excelente, onde ele vai ter a possibilidade de uma grande carreira. Então, só para não achar que nós temos uma pretensão de estarmos fazendo uma seleção de melhores e piores, que não tem isso, né? Geralmente, esses profissionais que chegam e demonstram essa capacitação, eles vêm de já determinadas universidades, ou isso independe da universidade, da região em que ele vem? Como é que funciona? Isso é muito mais o DNA desse profissional, desse estudante, desse jovem, ou está ligado à preparação que ele teve, à escola que ele passou? Eu diria que são as duas coisas, mas não quero diminuir a importância da escola. Eu acho que, hoje, no Brasil, nós temos um grande desafio de aumentar a qualidade do ensino que é oferecido aos nossos jovens. Então, as melhores universidades, aquelas universidades que são mais exigentes, de um modo geral, formam profissionais que foram mais desafiados na escola, deles foi exigido mais, e, em geral, eles respondem de maneira mais rápida e mais, vamos dizer, de maneira mais... entregam mais para a companhia, vamos dizer assim. Então, eu acho que as grandes universidades, elas continuam sendo as fornecedoras da maior parte dessas pessoas que não, por coincidência, têm esse DNA, não é? Porque já disputaram lá atrás um vestibular, em geral, mais difícil, entraram nessas faculdades e assim por diante. Eu diria só uma coisa só para dizer o seguinte: isso não é fundamental, não é? Nós temos várias pessoas de várias universidades que não estariam numa lista das universidades em que são, sem piscar, nós citaríamos como as mais importantes do país. Mas eu acho que, em geral, o que nós devíamos fazer é usar alguma coisa que também na companhia nós procuramos usar, que é um certo grau de insatisfação com o resultado que nós estamos tendo hoje. Então, primeiro, estamos tendo dificuldade de captar engenheiros. Então, eu disse que temos 2 programas de trainee. O outro é um programa de trainee só para engenheiro, que nós estamos fazendo porque está difícil de encontrar engenheiro no mercado. Então, isso é a primeira coisa. Uma sociedade que está formando poucos engenheiros e que quer crescer como nós queremos, tem um problema. Tem um baita problema, diga-se de passagem. A segunda coisa que nós temos é que, mesmo o nível dos engenheiros, mas aí vale em geral, dos profissionais que as nossas universidades estão formando, está aquém de um nível necessário para o país que nós queremos. Então, pronto, quer dizer, nós temos um desejo de país e a nossa universidade não estão entregando profissionais que possam responder a esse desafio. Então, esse desafio, eu acho que tem que ser visto como oportunidade. Eu espero que a universidade não tome essa crítica como uma crítica destrutiva, mas sim como uma crítica de oportunidade. Temos um gap. Vamos nos unir para fechar esse gap. Como é que a gente fecha esse gap? Melhorando o ensino, melhorando a qualidade do ensino nas universidades brasileiras. Eu vou fazer mais uma questão sobre o perfil profissional agora deste profissional Milton Seligman, e quero abrir
a oportunidade de vocês participarem dessa conversa também, fazendo perguntas. Então, eu só queria ver com o pessoal aqui da organização, as perguntas elas vão ser feitas pelo microfone ou por escritas? Pelo microfone. Então, eu só vou fazer mais uma questão aqui, e aí eu passo para vocês. Então, quem já estiver disposto a fazer pergunta, já se arme. Tá? Já sinaliza, porque daí a gente segue em frente. Eu faço isso porque senão a gente diz assim, alguém quer fazer uma pergunta, a gente demora um pouco assim, para ter coragem de querer fazer a pergunta e fica aquele branco. Tal. Então, só por isso, preparem-se, porque eu vou passar a bola para vocês. Porque eu quero só chamar a atenção um pouco, porque você tem um perfil profissional que eu acho bastante interessante. Primeiro porque ele é um pouco diferente. Você nunca foi trainee na sua carreira, na sua vida. Mas você teve passagens, por exemplo, na militância política, e talvez isso seja algo que hoje muito não se tem, e pode ser uma experiência importante para quem quer encarar outros desafios no mundo corporativo. Você teve passagens pelo terceiro setor, em ONGs, e hoje em dia, infelizmente, a relação que se criou no país fez com que a imagem de ONGs acabasse sendo atingidas de maneira cruel, porque eu cresci com o terceiro setor sendo um setor importante no país, fundamental, e ele é importante, então a gente não pode misturar esses conceitos. E você entrou depois numa... Bom, você também teve iniciativas suas com startup, você teve essa aí dentro de uma grande corporação como a Ambev. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse seu perfil profissional e como cada um desses momentos foram importantes para a sua formação. Na verdade, eu sou engenheiro eletricista de formação e a minha especialidade é TI. Quer dizer, eu me formei na área de informática. Isso anos 70. Então, eu sou ainda TI de mainframe. Então, é uma coisa que nem existe mais. Eu acho que existe ainda, mas é uma coisa... Pois é, no processamento de dados. É isso mesmo, na área de processamento de dados. E eu trabalhava na área de simulação de sistemas elétricos de potência. Então, essa era a minha formação profissional. E eu trabalhei no setor elétrico, e trazia uma militância. Eu tinha 12 anos em 64. Então, o golpe militar não me pegou como militante, mas como alguém que estava, né, entrando numa... E na minha escola, em Santa Maria é uma cidade universitária, e muita gente era militante. O presidente do meu centro acadêmico, do meu grêmio estudantil, era o Tarso Genro, que hoje é governador do Rio Grande do Sul, foi ministro da Justiça e tal. O irmão dele era meu colega. Eu convivia com essas pessoas e entrei na vida política desde pequeno. Assim, eu me lembro desde o movimento estudantil secundarista, depois fui presidente do diretório acadêmico da engenharia, fui dirigente estudantil e tal, sempre de esquerda na época, onde havia um movimento grande de unidade entre os setores democráticos, que queriam construir uma democracia, sem grande distinção, bem diferente de hoje, graças a Deus, né? Hoje muito mais diferente, mas também é muito melhor, né? Então, esse processo todo me fazia sempre trabalhar e militar, trabalhar e militar. Só para fazer uma relação, hoje eu vejo muita meninada na faculdade fazendo empresa júnior ou trabalhando em grêmio esportivo. Eu acho que mutatis mutandis é o mesmo espírito. Eu vejo como uma coisa parecida, não é? Na época não tinha isso, então era militância política mesmo. E essa militância política eu trabalhei na Companhia de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul, depois Santa Catarina, e fui a Brasília, contratado pela Eletronorte quando ela mudou para Brasília. E em Brasília, não, caí no chão que, para quem gosta de política, era tudo, né? Então, rapidamente me juntei aos deputados do Rio Grande do Sul, que eu era amigo, e fiquei amigo do senador Pedro Simon, que estava chegando na mesma época. O Simon chegou em 74 como senador, me tornei amigo dele e comecei a ajudá-los. Então, eu trabalhava e depois ajudava. Ajudava como? Eu fazia tudo que eu conhecia de informática. Eu fiz, eu acho que o primeiro mailing list do MDB. Eu usei lá, eu fiz um acordo com o Prodazem, criamos um mailing list, conseguia mandar... Era a rede social do PMDB. Nem se falava esse termo, nem sabia o que era isso. Era mandar carta mesmo, mas aí conseguia mandar e tal. Isso, fazendo rápido. Em 81, eu pedi demissão da Eletronorte e abri uma empresa de informática, com 2 colegas. Então,
eles trabalhavam e eu fazia política. Então, a empresa ia bem graças a eles, eu não era muito presente. E fazia cada vez mais política e ajudava o MDB, depois o PMDB, e, finalmente, na campanha das diretas, eu ajudei, mergulhei lá, o Simão era o coordenador nacional, eu ajudei o Simão, e conheci o doutor Tancredo, que me convidou para fazer a parte de informática da campanha dele no colégio eleitoral. Eu fiz, junto com o Aécio, na época, que trabalhava com a Rosiana, éramos os 3 que trabalhávamos nisso. E aí ganhou, o Simão virou ministro, depois o Tancredo morreu, virou governo Sarney, aquilo tudo, e eu fui com o Simão para o governo. Então, foi a minha primeira ida para o governo, foi nisso. Fiquei 1 ano, saí, voltei para a empresa. Depois, Luiz Henrique foi ministro da Ciência e Tecnologia, me convidou para ser chefe de gabinete, eu voltei para o governo, mais 1 ano. Saímos, e isso é uma coisa interessante naquela época, nós saímos do governo, o Luiz Henrique pediu demissão, hoje senador, foi governador de Santa Catarina, porque o parlamentarismo não foi aprovado na Constituinte. Então, o ministro pedia demissão por conflito ideológico com o presidente da República. Coisa inimaginável no mundo de hoje, né? Tem ministros que só saem a bala. Né? Na época... E Grandoni ainda falou isso. Né? Na época, saía por conflito ideológico, né? Porque o presidente defendia presidencialismo e ele parlamentarismo. Pediu demissão, nós saímos do governo, estava lá Luciano Coutinho, era o chefe, era o secretário executivo, Celso Amorim, era o coordenador internacional. Esse era um time legal. Então, eu saí de novo, e aí fui convidado, como você se referiu, para ir para a Itália, para ser diretor de planejamento de uma ONG de jornalistas, chamada Interpress Service, que existe até hoje, a IPS, e que vivia de fazer uma cobertura. Na época, é difícil imaginar, isso é 91, não existia internet. Não existia internet. Então, era uma cobertura que ia para as redes, né, para o serviço noticioso das agências, que era comprado pelas mídias tradicionais, o rádio, a televisão e os jornais. Então, a IPS vivia disso, tinha jornalistas em todo o mundo, e cobria, não fazia hot news, fazia cobertura de notícias de interesse globais e do terceiro mundo. Então, era isso que ela fazia. Eu trabalhei 3 anos, e entrei na campanha da fome ainda na Itália, e daí teve o impeachment, o Itamar virou presidente, vários amigos meus no governo ficavam me ligando, vem embora, isso aqui está ótimo, aqui finalmente tem um presidente legal e tal. Eu fiquei doido para voltar. Meus filhos estavam numa idade que, se mais um pouquinho, viravam italianos, estavam em escola pública na Itália, eu falei, é agora. Aí voltei, e depois fiquei. Aí criamos uma ONG aqui, eu vou falar depois um pouquinho o que eu acho das ONGs. Criamos uma ONG de combate à fome, chamada Ágora, que durou 1 ano. Depois eu fiquei 1 ano nela, depois ela continuou. E aí o Nelson Jobim foi convidado para ser ministro da Justiça e me convidou para ser secretário executivo do Ministério da Justiça, que eu achei uma temeridade, porque era um lugar só de advogado, eu era engenheiro. E ele disse, não, eu sei que você é engenheiro, mas eu não quero outro advogado aqui perto de mim. Então, foi ótimo. Fui cuidar de índio, de polícia, de uma série de coisas. E aí fiquei até 2000. Em 2000, eu passei por vários lugares. Eu presidi o INCRA, estive no Comunidade Solidária com a dona Ruth, depois estive no Ministério do Desenvolvimento, e junto com o ministro Tápias. E aí eu saí porque alguns amigos meus me convidaram para criar uma startup. Eu tinha um problema. Eu não queria fazer carreira política, não queria continuar no governo e temia terminar o governo e não ter alternativa. Eu falei, eu vou sair, vou tentar fazer alguma coisa. Também já achava que não estava mais sendo tão desafiado quanto eu queria sair. E não queria nada que tivesse governo por perto. Eu queria assim, uma quarentena larga, né? Então, me convidaram para ir tocar uma empresa nos Estados Unidos. Eu falei, ótimo, não tem nada melhor, porque não tem nada a ver com o Brasil e tal, e fui para lá. E eu só não li o jornal direitinho, e não vi que a bolha da internet tinha acabado. Então, eu fui fazer uma startup quando o mundo da .com já era um pesadelo, né? E vivi esse pesadelo
Vocês viram aquele filme do Facebook? Viram, né? Tudo o oposto. Exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Mas foi uma experiência legal. Então eu fiquei... Foi muito legal. Eu vivi tudo aquilo recebendo não, tendo que aprender a lidar com esse enorme frustração de não botar a empresa de pé, como não pusemos. E nesse meio tempo eu recebi um convite da Ambev e aí comecei. Um ano depois, sucesso na startup ele levou para a Ambev. Você vê que nem sempre o insucesso é ruim, né? Vejam só, às vezes um passo atrás é o que nos faz crescer. Exatamente. Dependendo da situação. E aí vai para a Ambev. Aí fui para a Ambev como relações corporativas, como relações governamentais, e a partir daí a área cresceu e hoje é uma área que mexe com muito mais coisa do que isso, com comunicação, com impostos e com a marca Ambev em si. A marca institucional também é da minha diretoria.